já chegaram aí, a galera tá entrando aí, me ajude a compartilhar essa live aí, que eu tenho certeza que hoje vai ser uma live bem bacana, né? Então vamos entrando, vamos compartilhando, seja bem-vindo, se sinta em casa, vai ser uma live curta e acaba às vezes até passando aí um pouco do tempo, mas eu tenho certeza aí que vai ser uma live produtiva. O importante é isso, independente da extensão dessa live, independente do tempo de duração, o que importa é que seja um tempo que gere valor para você, um tempo que faça diferença aí para você, tá bom? Então seja muito bem-vindo. E olha só que coisa bacana. Até da visita de hoje eu tive um insight que eu quero passar aqui para você. Eu fui visitar um cliente, né? Eu não vou citar nomes aqui, nem nada, mas no meio dessa visita eu me deparei com uma pessoa, e essa pessoa o tempo inteiro estava reclamando, né? Eu estava falando, nossa, e aí, como que tá as coisas? Fazia tempo que eu não via a pessoa, nossa, meu mercado tá ruim, as situações estão difíceis, cada dia pior, e aí eu fiquei ouvindo essa pessoa. E aí, olha que engraçado isso, por isso que eu quero chamar a atenção aqui na live. Eu fui ouvindo essa pessoa e eu fui concordando, sabe? Ele começou a reclamar, e eu entrando naquela sedução, falei, puxa, é verdade, não tá fácil para ninguém, tá difícil mesmo, olha isso daí. E aí na hora eu falei, puxa, mano, eu vou mudar o gatilho desse cara, eu vou mudar o padrão de pensamento desse cara, eu vou mudar agora. Por quê? Pare de reclamar, a verdade é essa, você já pensou nisso? Sabe, a vida, quando a gente olha para a vida, a gente sempre fala, nossa, minha vida tá difícil, caramba, poderia estar melhor. Sempre a gente acaba tendo um olhar negativo em relação à vida. Mas olha, eu quero te dizer uma coisa, você nunca viu um líder de resultado reclamando, você nunca viu quem tem êxito de verdade reclamando, porque essas pessoas têm a capacidade de enxergar as coisas um pouco diferente. Então eu queria fazer a abertura dessa live te indicando isso, pare de reclamar. Pare de reclamar, talvez você é um reclamão, talvez você fica valorizando o seu problema, talvez você fica valorizando as situações difíceis e chegou a hora de você romper com essa mediocridade e parar de reclamar. Parar de reclamar. Eu estava vendo a situação no Afeganistão, eu estava vendo a situação em outros pontos do mundo. Na semana passada o próprio Bassel falou aqui o quão a gente é feliz no nosso país, e aí saca isso, né? Que realmente a gente tem todas as ferramentas na mão, realmente a gente tem todas as condições para dar certo, e às vezes a gente fica com esse protocolo da reclamação. Então eu queria fazer a abertura dessa live com você que é um reclamão, pare de reclamar. Para você que vive murmurando, pare de murmurar. O que tem de engraçado nisso, o que tem de curioso nisso, melhor, é que as pessoas que reclamam, geralmente elas têm um padrão mental, ela tem um framework de pensamento e elas nem sabem que estão nesse padrão da reclamação. Geralmente quem é um reclamão, ele nem saca que é um reclamão. Mas você que está de fora, você já começa a pegar. Porque, né, principalmente a gente que está no dia a dia do desenvolvimento de pessoas, de entender um pouco da mentalidade humana, você percebe. Mas a pessoa que é um reclamão, uma pessoa que vive reclamando, ela nem saca que ela é uma pessoa desagradável que está reclamando. E na hora que você reclama, sabe o que você está acionando para a tua vida? A reclamação nada mais é do que uma manifestação de ingratidão interna. E aí você cria o protocolo da ingratidão que está dentro aqui da tua mentalidade. E aí como que você expressa isso no mundo? Como que você expressa isso aqui no nosso mundo terreno? Através da reclamação. Então talvez você é uma pessoa que reclama, feche essa porta da tua vida, feche essa porta da sua mentalidade. Pare de reclamar e comece a enxergar oportunidades. Lembra que eu falei da última vez? Né? Onde existe problema, existe ali também uma oportunidade. Toda oportunidade ela vem disfarçada de um problema. Então na hora que você vê alguém reclamando, lembra-se aqui, ó, olha, aí tem uma oportunidade, aí tem uma nova chance. Então eu queria fazer a abertura dessa live, você entendendo isso, que você precisa eliminar esse padrão da reclamação. Você precisa ser uma pessoa que pare de exaltar o problema. Né? O grande ponto é que na vida a gente tem que ser muito maior do que o problema. Na hora que você se posiciona como uma pessoa maior do que o problema, eu tenho certeza que você vai parar de reclamar. E pelo contrário, na hora que os problemas aparecerem na sua vida, você vai agradecer. Mas por que, Felipe? Eu vou agradecer por conta de um problema? Porque na verdade, para você que é um empreendedor, para você que tem uma mentalidade diferente, você vai enxergar isso como uma oportunidade. E eu quero que você observe isso. Pare de reclamar. Quebre esse padrão. Quebre essa condição de ser um reclamão. Sabe, realmente
nos dias de hoje, o que eu mais percebo é as pessoas reclamando. E não faça como eu estava sendo seduzido hoje por uma reclamação. Como, Felipe? A pessoa estava reclamando, e eu, é verdade, não está fácil, está difícil. Né? Isso é negar a realidade? Não. Isso que eu estou te falando é ter um olhar otimista diante a dificuldade, ter um olhar de esperança diante uma situação ruim, ter um olhar de vontade diante de uma situação que para muitos já está desesperadora. Né? Então eu e você temos todas as ferramentas para virar qualquer jogo. Felipe, por que você fala isso? Eu lembro que eu estava há muitos anos atrás, eu estava com o padrão da reclamação instaurado. Vou falar isso aqui para você. Eu confesso que eu tinha o padrão da reclamação instaurado. E aí eu tava, né? Geralmente é o que eu te falei, quem tem a reclamação, ele não saca que é um reclamão. E eu tava reclamando de tudo, esse trabalho não tá legal, essa situação não tá legal. Até, eu já contei isso aqui, eu vou repetir. Até que um dia eu fui passar um final de semana na casa da minha mãe. Poucas pessoas sabem disso daqui, porque eu não gosto de ficar colocando, sinceramente, alguns aspectos da minha vida pessoal aqui no Instagram. Mas isso eu vou falar porque com certeza isso pode te trazer um ponto de reflexão, um ponto de transformação e mudança. Eu tenho um irmão que foi diagnosticado logo quando ele nasceu, depois de alguns anos, com 2 anos de idade, ele foi diagnosticado com uma doença incurável. Essa doença afeta a cada 1 milhão de crianças que nascem, uma criança nasce nessa condição. Olha só a situação do meu irmão. Meu irmão, ele assim, nasceu com uma sentença já científica de morte. Ele já nasceu sob uma sentença médica de morte. Felipe, como assim? Sim, aos 2 anos ele foi diagnosticado com uma doença rara, onde essa doença iria acometer todos os órgãos dele, ia atrofiar todos os movimentos dele, ia comprometer a visão dele, ia comprometer a capacidade de engolir dele, ia comprometer a capacidade de audição dele. Isso daí foi acontecendo na vida do meu irmão. Foi acontecendo. O ano passado, o meu irmão faleceu, veio a falecer com 15 anos de idade. E Felipe, onde que você quer chegar com isso? Eu não estou aqui para contar a história dele, uma hora eu vou contar aqui a história dele, inclusive a história da minha mãe de superação. Né? Ele era para viver poucos anos de vida e ele foi um vitorioso e alcançou ali os seus 15 anos de idade. Eu vou contar uma hora essa história aqui porque é uma história inspiradora. Tá? Mas aonde que eu quero chegar? Uma certa vez, eu estava com esse padrão da reclamação na minha vida. Eu estava com esse padrão da reclamação o tempo inteiro na minha vida. E aí eu fui passar uma semana ali. É um final de semana para cuidar do meu irmão. Nossa, eu confesso para você que foi um dos meus melhores finais de semana. Por quê? Porque ali veio um insight, Deus falou comigo. Na hora que eu vi ele todo atrofiado ali naquela cama. Né? Eu vi ele, eu tinha que servir ele estava se alimentando por sonda, eu tive que servir ele, eu falava com ele ali, ele todo tortinho, em cima de uma cama, uma criança, gente, uma criança. Na hora, todo o dia ele estava com um sorriso no rosto. E naquela hora que eu vi o sorriso dele, diante de todo aquele sofrimento, diante de toda aquela situação, uma criança totalmente, vamos dizer assim, inocente, diante daquela situação, na hora que eu olhei aquele sorriso, eu entendi que eu tinha um padrão da reclamação e que eu tinha tudo para dar certo, diferente dele. Eu tinha todas as condições para fazer a vida acontecer. Então, às vezes você está reclamando por uma falta de emprego, às vezes você está reclamando por uma situação financeira que não está legal, às vezes você está reclamando por uma situação que para você poderia ser melhor. E é claro, eu sempre estou orientando aqui você buscar o melhor. Eu sempre tenho orientado a você realmente dar mais de você. Mas mais do que isso, você precisa ser grato. Você precisa ser grato e quebrar o padrão da reclamação. Na hora que você exercita o padrão da gratidão, você expulsa a reclamação. Principalmente, olha, faça esse exercício aqui. Comece a ser grato por coisas que você ainda não tem. Porque você começa a manifestar isso em outro plano. Na hora que você começa a ser grato até pelas coisas que você não tem. Boa parte da vida que eu vivo hoje, eu já agradecia isso alguns anos atrás. Boa parte daquilo que eu tenho colhido de fruto agora é porque eu já tinha agradecido alguns anos atrás. Quando você agradece, você está praticando algo chamado fé, que você está tornando existente aquilo que não existe ainda. Você está sendo grato por algo que ainda não aconteceu. Então lembre-se disso, você é maior do que qualquer problema. Na hora que ele me deu aquele sorriso, que eu vi ele toda naquela condição que não poderia nem se comparar com a minha vida. Eu era uma pessoa referencial perto dele. Você sempre
se comparando, você ia simplesmente falar, meu, eu tenho todas as ferramentas, eu tenho saúde, eu tenho vontade, eu tenho desejo, e aquilo foi um tapa na minha cara, e eu quero te dizer que o padrão da reclamação, ele só é instaurado quando você cria referências de maneira errada. Por exemplo, olha, se você comparar a tua vida com a pessoa, com um milionário, com uma pessoa que aparentemente está bem, você vai achar a sua vida uma vida ruim, uma vida desgraçada. Tudo é questão de referencial. Agora, quando você compara a tua vida com uma pessoa, que está começando, que está ali embaixo, que está sofrendo, olha, você pode ter certeza que você tem as melhores ferramentas do mundo. Então, quando você olha para cima, para um alvo muito grande e fica reclamando, você também tem que lembrar de olhar ao seu redor e olhar, às vezes, até para pessoas que estão em condições inferior à sua, falando aqui na real, porque aí você vai sacar que você tem todas as condições. Deus te planejou para ser um sucesso. Eu não acredito num Deus aleatório que você apareceu aqui. Não, Deus, ele tem um plano muito maior para a sua vida, mas você precisa realmente se apropriar disso, beleza? Então eu gostaria de fazer essa introdução, porque durante o meu dia eu me deparei com essa pessoa que tinha esse padrão instaurado da reclamação. E aí eu chamei a atenção mesmo da pessoa de uma maneira bem delicada, de uma maneira bem saudável. Eu fiz ela entender, né? Eu fiz algumas perguntas, né? O Dave McClean está aqui, ele é um coach, eu fiz algumas perguntas de coach, a gente que tem a formação de coach, eu fiz algumas perguntas para ele, para que ele sacasse que os desafios que você não enfrenta é a sua limitação. Eu fiz justamente essa pergunta para ele. Eu falei, os desafios que você não enfrenta, você entende que é a sua limitação? E aí ele na hora parou para refletir. Ele falou, caracas, fez todo sentido para mim. Os desafios que você não enfrenta se tornam a sua limitação. Então pare de reclamar e receba de braços abertos os desafios, que eu tenho certeza que você vai muito longe dessa maneira, tá bom? Então é isso. Pessoal, a introdução foi essa. Eu gostaria de compilar aqui nessas lives, tá? Agora aqui. Eu separei ao longo das lives aqui algumas perguntas que sempre me fazem, né? Eu fui para uma visita hoje, inclusive para tratar de negócios, e eu vi como que a mentalidade empreendedora das pessoas ainda está muito enferrujada. Então eu vou fazer aqui algumas perguntas que ao longo dessas lives me fizeram sobre empreendedorismo, tá bom? Virando a página aqui, estarei falando agora de algumas perguntas que me fizeram sobre empreendedorismo. E aí para você se identificar e falar, puxa, eu vou colocar no meu negócio. Felipe, mas eu sou um profissional liberal, você é um empreendedor. O Estevam está num desafio agora, ele é um empreendedor. O Neuto que está aqui tem a barbearia dele. Então, ele é um empreendedor. O Dave McClean que está aqui assistindo é um empreendedor. O meu público, a maioria, se não dizer 90%, é um profissional autônomo, é um profissional liberal, é um microempresário, é um microempreendedor. Então, saca muito bem essas perguntas. Felipe, mas eu estou na área bancária. Felipe, mas eu estou na área de alimentos. Felipe, eu estou na área da beleza. Felipe, eu estou desenvolvendo um trabalho na internet, como a Elisângela que está aqui assistindo. Não tem problema, você precisa sacar princípios. Você precisa começar a trabalhar por princípios. Às vezes, vários assuntos que eu falo aqui, as pessoas não enxergam que ela pode aplicar em qualquer área da vida. São princípios. Então, uma das perguntas que mais me apareceu, Felipe, como eu invisto em um negócio, como que eu começo a empreender se eu não tenho dinheiro para empreender? Essa era uma pergunta clássica que eu estou trazendo aqui de volta. Talvez é a sua pergunta aí. Felipe, mas eu não tenho dinheiro para a expansão do meu negócio. Felipe, eu não tenho dinheiro para abrir um negócio. Felipe, eu não tenho dinheiro para começar. Lembra o que eu falei aqui agora do padrão da reclamação? Então saca isso. Felipe, que dica você dá para quem não tem dinheiro para começar a empreender? Olha, eu sou muito ativo no mundo do empreendedorismo, eu sou muito ativo no mundo das startups, eu estou ali sempre em contato com novidades e com o funcionamento desse ecossistema. E eu posso te garantir uma coisa, o maior ativo que tem para se iniciar uma empresa, para se iniciar um projeto, para se iniciar alguma coisa, não é o dinheiro. O maior ativo que existe é o ativo tempo. Hoje existe mais dinheiro, olha só o que eu vou te falar. Hoje existe mais dinheiro disponível no mercado para ser investido do que boas ideias.
Então você que quer começar um ótimo negócio, você que quer começar a empreender, você que quer começar a dar o pontapé inicial, você precisa sacar que não cria um obstáculo, não cria um desafio quando, mas eu não tenho dinheiro para expansão. Você tem mais do que dinheiro, você tem tempo, você tem vida, você tem disposição. Isso vai fazer você buscar conhecimento, isso vai fazer você tirar a sua ideia da cabeça e colocar a ideia no papel, que eu tenho certeza que na hora que você tiver uma ideia boa, estruturada, o dinheiro vai vir. Na hora que você tiver uma ideia boa, na hora que você tiver um projeto de expansão top, o que vai acontecer, tio? Olha, vai chegar dinheiro para você. Então, Will, o que eu estou comentando aqui com a galera? A primeira pergunta que me fazem na área do empreendedorismo é: Felipe, eu não tenho dinheiro para começar a empreender. Eu sempre rebato essa ideia, que o principal ativo não é o dinheiro, é o tempo. Se você não tem dinheiro, mas você tem tempo, se prepare, busque conhecimento poderoso, entenda como que funciona o negócio que você quer explorar, comece a fazer uma pesquisa de mercado na área que você quer explorar. Na hora que você sacar isso daí, e aí sim, quando você tiver o domínio, a maestria de uma ideia na mão, eu tenho certeza, eu vou ser o primeiro a injetar dinheiro em você. Eu vou ser o primeiro aqui, a qualquer um de vocês que me aparecer com uma boa ideia aqui, como já apareceu, e eu já coloquei dinheiro, como já apareceu outras ideias ruins que eu nem sequer dei muito tempo de atenção. Por quê? Porque vem ideias muito superficiais, muito amadoras. Então eu tenho certeza que se ao invés de se preocupar com o recurso dinheiro, você sacar que você tem o maior ativo do mundo, que é o recurso tempo, você vai estruturar um plano de expansão, você vai estruturar um plano de negócio, você vai estruturar um modelo de negócio, e na hora que você sair por uma rodada de investimento, na hora que você buscar um parceiro, Felipe, necessariamente às vezes você não vai buscar dinheiro de um investidor, mas eu tenho certeza que vários negócios que são atrativos, o dinheiro vai vir automaticamente. Com certeza um bom negócio, bem modelo, vai chegar. Se a barbearia do Will está top, está redondinha, com certeza alguém já deve ter oferecido para ele uma chance para alavancar ele. Fala, cara, você está precisando de um parceiro, de um sócio? Se a barbearia do Neutro estiver no jeito top, toda pronta para o crescimento, tem um padrão de atendimento, tem um modelo escalável de negócio, o que vai acontecer? Vai vir alguém que está sempre olhando para projetos e fala, cara, eu quero ser seu parceiro, eu quero ser seu sócio, tá? E eu dei um exemplo aqui de barbearia, mas pode ser qualquer coisa. Você que mexe com vendas, você que mexe na área de alimentação, você que tem um negócio como autônomo, desenvolve equipes, você que tem, não importa a tua área, lembra de princípios. O princípio é o princípio valioso do maior ativo do mundo. O maior ativo do mundo não é o dinheiro, não é o dólar, não é o ouro. O maior ativo do mundo é o tempo, porque o tempo se expressa em vida. Só tem tempo quem tem vida. Então, vida é tempo. Quando você está aqui se desenvolvendo, você está investindo o seu tempo. Então preste atenção, eu tenho investido tempo ou eu tenho desperdiçado tempo? Eu tenho investido tempo de qualidade nos meus negócios, nos meus estudos, ou eu tenho feito simplesmente um desperdício de tempo? E olha, o pior prejuízo que você pode ter é desperdiçar a vida, porque aí não tem volta, não tem como você recorrer, não tem como você ir atrás desse prejuízo. O ano que passou já foi, ficou para trás, é uma história que não volta mais. Então lembre-se disso, você tem o presente, e aí no presente invista tempo de uma maneira poderosa. Então essa é a resposta da pergunta, não tenho dinheiro para começar a empreender. Olha só, Felipe, como que eu posso diminuir o risco de uma ideia fracassar? Às vezes muito empreendedor me pergunta isso. Felipe, como que eu posso diminuir o risco? Eu quero começar agora um negócio. Mas eu tenho muito medo. Muitas pessoas que estão na fase inicial de uma ideia, essas pessoas têm medo de fracassar, essas pessoas têm medo realmente de dar errado, essas pessoas têm medo de, né? Eu lembro aqui, eu vou, com todo respeito a essa pessoa, até a nossa amizade permite isso. O Dan McLean, quando ele foi começar a empreender, ele me consultava bastante, porque ele trabalhava no mercado CLT, e ele tinha essa preocupação, né? Poxa, Felipe, mas eu vou sair do meu emprego, puxa, se não der certo, e se não der? Hoje, em resumo, ele é um empreendedor de muito sucesso. Ele sabe o que eu estou falando aqui, as pessoas que conhecem ele, sabem que ele é um empreendedor de muito sucesso. Mas no início, como é natural, todo empreendedor tem o medo de fracassar. Né? E Felipe, como que eu posso realmente trabalhar essa questão? Muito fácil, sabe? É a lei da escada. Felipe, qual que é a lei da escada? Um passo por vez. Eu costumo dizer que a escada é um dos melhores inventos que já
fizeram. Por quê? Porque você, para chegar lá em cima, você primeiro tem que passar pelo primeiro degrau. E o primeiro degrau, para quem está empreendendo, é o MVP. Felipe, traduz isso, produto mínimo viável. Você precisa testar a sua ideia. Já não sai abrindo empresa. Algumas pessoas já começam pelo CNPJ, sai abrindo, lá eu vou abrir meu CNPJ, eu vou comprar equipamento, eu vou alugar um salão, as pessoas começam totalmente errado. Felipe, o que você aconselha? Eu aconselho você fazer o MVP, produto mínimo viável. Você testa a sua ideia, antes de você escalar, de você começar grande, Felipe, e o meu negócio que é muito pequeno? Vou dar um exemplo para você, vou montar uma hamburgueria. De vez de você já começar, testa a ideia, faz alguns lanches, entrega para pessoas ao redor, parentes, amigos, prova, vê se vai funcionar, quanto que você pagaria por isso, você estaria disposto a investir dinheiro nessa solução, começa a testar a sua ideia. Testar antes de você já sair para o mercado, sem pesquisar o mercado, sem entender a dinâmica do mercado, você, caramba, falhei. Existe uma estatística que 8 a cada 10 empreendedores, eles fecham as portas no primeiro ano. Mas por quê? É uma lógica padrão, porque ele não pesquisa mercado, ele não entende a ideia, ele vai com a força de vontade, chega lá e quebra bonito. Por quê? Porque começou errado. Então, você, Felipe, eu estou pensando aqui em investir num negócio. Quem aqui está pensando em investir no negócio, em ter uma fonte de renda alternativa? Felipe, então pense nesse conselho, MVP, produto mínimo viável. Outras pessoas que não são técnicas, que não conhecem isso, você vai e pede conselho. Geralmente, olha só o que eu vou te falar, a maioria das pessoas que estão começando a empreender, Samuel, por onde que eles começam? Pedindo conselho para quem nunca empreendeu. Essa é a pior besteira que você pode fazer. A pior besteira que você pode fazer, geralmente, vou montar um negócio, vou perguntar para minha mãe, eu vou montar um negócio, eu vou ver o que meu pai acha, um cara que nunca empreendeu, não sabe de nada, não, vai meu filho, vai com fé em Deus que você vai dar certo, é isso que você vai ouvir. Olha, não, vai para cima, mano, tem que ir para cima mesmo, é isso que você ouve das pessoas. Você tem que perguntar para quem tem negócio, para quem já fracassou, para quem já errou, para quem tem novos negócios, para quem já deu muito certo, para quem está dando certo, não para um cara que nunca montou negócio. Não é verdade? Faz sentido para você? Faz sentido? Se faz sentido, você manda o joia, porque realmente é isso que acontece. Não se aconselhe com pessoas que não entendem a dinâmica do empreendedorismo. Não se aconselhe com pessoas que não entendem a dinâmica do mercado que você quer explorar. Por isso que o Salmo 1 já diz isso aí. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho do ímpio. Em outras palavras, é aquele que não está na mesma mentalidade da condição que você está. Então você preste muita atenção na hora de conselho, porque na hora que você vai, eu quero montar, e a pessoa vai na fé. A fé ajuda, a fé é indispensável, mas precisa ter a estratégia. É o que eu sempre tenho falado aqui. Não adianta vontade sem orientação. O que é vontade sem orientação? Eu costumo dizer que é o burro protagonista. É o burro ativo. É aquele que você amarra ele não sai do lugar e faz uma cagada. Você amarra ele, sai do lugar e faz uma burrada. Porque ele tem muita vontade, mas não tem inteligência, não tem conhecimento. Então você que assiste a minha live, é importante você entender o seguinte. Olha, eu tenho muita vontade, mas busque conhecimento, busque orientação. Então a pergunta era, como diminuir o risco da minha ideia fracassar em MVP? Está respondida aí. Vamos lá. Separei algumas perguntas aqui ao longo das lives que mais aparece aqui para mim, tá? Essa daqui era uma clássica também. Felipe, como que eu identifico uma oportunidade? Quem sabe aqui? Quem quer compartilhar? Como que eu identifico uma boa oportunidade de empreender? Essa é uma clássica, né? Pergunta de $1 milhão. Como que eu identifico uma boa oportunidade para empreender? Você sabe, você que está me assistindo, você sabe como identificar uma boa oportunidade para empreender? Quando que eu sei que uma boa oportunidade está diante de mim? Quando que eu sei que uma boa oportunidade está bem na minha frente? Olha lá, uma pessoa já está respondendo ali, vendo a necessidade de mercado, através de uma dor, se ela tem um mercado. Olha só, primeiro de tudo, você precisa conhecer o seu perfil de empreendedor. Felipe? O perfil do empreendedor vai definir muito sobre ele. Um dia a gente pode falar aqui dos perfis de empreendedores, tá? Mas você precisa entender qual que é o seu perfil de empreendedor. O perfil. Porque às vezes aparece uma baita oportunidade na minha frente, mas não é o meu perfil.
E aí eu deixo essa oportunidade passar, porque eu sei que se eu entrar naquele modelo de negócio, eu não vou me adaptar. Vamos supor que aparece uma baita oportunidade para você, num ramo que é totalmente diferente do seu. Aí você, pela ambição, pela vontade de dar certo, o que você vai fazer? Vai lá, investe, entra no negócio e acaba dando tudo errado. Primeiro ponto é você entender qual é o seu perfil. Eu dificilmente entro em negócios que eu não conheça e eu não consiga gerar nenhum tipo de contribuição naquele negócio. Então, eu não entro nesse tipo de negócio. Felipe, como você enxerga uma outra oportunidade boa para você empreender? Vou passar parâmetros. Algumas pessoas falaram aqui mercado, é isso aí. Mas eu vou entregar algo aqui da minha vida particular. Olha só. Eu comecei como um profissional autônomo. Olha só o que é identificar a oportunidade. Preste muita atenção nisso agora. Pare tudo que você está fazendo e preste muita atenção nisso agora, que esse é um insight muito importante. Olha só. Eu comecei como um profissional autônomo. O que o Felipe fazia? Vendia horas. Eu, como engenheiro, fazia auditoria e inspeção. O Deimaquim sabe disso daí. O Deimaquim já pegou a minha história da metade para frente, eu já com empresa. Mas eu comecei lá atrás, vendendo a minha hora como engenheiro. Né? Olha, o Celso está aqui, ele acompanhou isso. Eu comecei a empreender vendendo a minha hora. Felipe, como que você identifica uma oportunidade? A primeira coisa que você tem que ver é se o mercado e o teu negócio te permite escala. O que é escala? Te permite crescer. Se esse mercado forma milionários, se esse mercado forma pessoas com faturamento alto. Porque olha só, Felipe, como que você fez para escalar o seu negócio? Se eu vendi a minha hora, e a hora de todo mundo é 24 horas. Eu entendi e precisava entender a capacidade do seu negócio tomar escala. Se seu negócio não escalar, eu particularmente não entro mais em negócios que não promovem escala. Você precisa entender a capacidade que seu negócio tem de escalar ao longo do tempo. Se você não escala, você não vai ter uma empresa, você vai ter um emprego. É o que acontece com muito profissional autônomo. Vou dar um exemplo, os corretores que aqui estão. Geralmente, esses caras, eles se dedicam à hora deles. Quando eu dedico o meu tempo, é difícil. Se você não entender uma estratégia, você não escala. Felipe, o que você fez para escalar? Eu comecei a replicar o meu padrão de atendimento e contratar uma pessoa que pudesse também fazer a mesma coisa que eu faço, na mesma excelência, no mesmo padrão, na mesma condição. Eu desenvolvi uma metodologia de atendimento ao cliente e treinei uma pessoa para fazer exatamente como o Felipe fazia. Nessa hora eu entendi o poder da escala. Eu entendi o poder de você ter uma ideia escalável. Eu treinei uma pessoa, depois eu treinei mais uma pessoa. Então a pessoa não entendia mais como o Felipe, não entendia mais como o Samuel, não entendia mais como o Rodolfo, entendia que era um padrão de atendimento da minha empresa. Então toda vez que alguém ali atendia no mesmo nível de competência técnica, atendia no mesmo nível de excelência, e aí eu entendi o poder da escala. Por quê? Eu fazia simplesmente o meu salário. Na hora que eu entendi que eu não queria mais vender a minha hora, mas eu ia ganhar um percentual em cima da hora de outros, eu entendi aí o poder da escala. Preste atenção nisso. Nunca falei disso aqui na live. Entender o poder da escala, você entende que você para de vender hora e você começa a ter lucro sobre a hora de outro. Olha só que interessante isso. Isso muda toda a questão, porque aí eu posso escalar. Se eu tivesse 100 profissionais, se o mercado me permitir ter 200 profissionais, eu parei de vender a minha hora, fiz a gestão estratégica e agora sim eu tenho uma empresa, porque eu ganho um percentual em cima da hora de outros. Então é diferente. Isso é o poder da escalabilidade. Um dia eu vou falar mais sobre isso aqui, tá bom? Isso está relacionado a negócios exponenciais, sabe? Um negócio como a Netflix, que ganha um pouquinho mais de alta escala. Um negócio de assinatura, de renda recorrente, né? De faturamento recorrente, você ganha pouco, mas ganha de muitos, né? Você pega ali a Amazon Prime, assinaturas, ganha pouco, mas de muitos. Você pega um modelo de negócio ali de uma operadora como a NET, como a Vivo, claro, ganha ali uma fatia, mas de uma escala enorme. Então, uma boa oportunidade, eu sempre olho a capacidade que aquele negócio tem de promover escala. Se o mercado que eu estou permite eu ter escala, fez sentido para você? Fez sentido para você? Né? Tem também a questão que eu sempre coloco aqui, né? Que é paixão,
mercado e conhecimento, a estratégia do PMC, né? Sempre ver se a oportunidade que apareceu para você empreender, se você tem paixão para fazer aquilo, se existe um mercado para fazer aquilo e se você tem conhecimento para desenvolver o negócio naquela área. Olha, se essas 3 competências, se essas 3 condições estiverem diante dessa oportunidade para você, eu tenho certeza que se você empreender nessa área, você vai dar muito certo. Lembre-se dessa tríade: paixão, mercado e conhecimento. Paixão, mercado e conhecimento. Mas, Felipe, por que a paixão? Porque, não é fácil empreender. Você acha que você vai ter toda a liberdade financeira do mundo, você acha que vai ter todo o tempo do mundo, você acha que vai ter a liberdade de tempo? Não é assim, tá? Empreender é duro. Empreender, eu amo empreender, mas não é uma coisa fácil não, tá? Então, a paixão vai te suportar nesses momentos difíceis aí. Quando você faz o que você ama, quando você faz o que você gosta, quando você está no mercado que você gosta, o que vai acontecer? Você vai realmente fazer a diferença ali, mesmo nos momentos mais críticos ali. O mercado, como muitas pessoas já falaram aqui, né? Eu gostei que algumas pessoas falaram mercado, é uma boa no mercado, tá bom? Por que, Felipe, é uma boa? Porque você precisa entender se alguém estaria disposto para pagar a solução que você desenvolveu, se alguém tem uma dor em relação à solução que você desenvolveu. Existe uma máxima que é: quem tem dor paga. Então, se você está desenvolvendo algo que tem mercado, opa, uma ótima. E ser conhecimento. Uma coisa, às vezes você tem paixão em mercado, mas você não sabe nada sobre aquela área. Você tem que primeiro buscar o conhecimento, porque senão você vai realmente pagar um alto preço. O maior preço que se paga hoje é o preço da ignorância. O preço da ignorância, você não pode cair nessa cilada de cair no preço da ignorância. O preço da ignorância. Primeira pessoa, Felipe, como que eu faço para começar um negócio? Comece pelo preço da ignorância. Não pague preço no seu negócio por falta de conhecimento. Se prepare antes. Por isso que eu sempre uso uma máxima que é a seguinte: quem aqui gosta de vencer? Quem aqui gosta de vencer? Faz assim, faz uma reação. Fala, eu gosto de vencer, eu amo vencer. Mas antes de você gostar de vencer, antes de você amar vencer, você precisa canalizar essa força para se preparar para vencer. Você precisa gostar de se preparar para vencer. Entenda o sucesso como um resultado. Então você canaliza a sua força para eu gosto de me preparar para vencer. Eu sou apaixonado por preparação. Eu sou apaixonado por resolver problema. Na hora que você muda a visão, na hora que você muda, e aí você para mais de se apaixonar pelo resultado e começa a gostar do processo. Lembre-se disso. Sucesso é resultado. É resultado de êxito de uma pessoa que se propõe a um desafio, que se propõe a um processo, ou seja, o resultado daquilo que você se torna, tá? Então, o grande ponto é: comece a parar de gostar de vencer. Olha só, pega a visão e comece a gostar mais de se preparar para vencer, porque aí o resultado vai ser simplesmente uma consequência, tá bom? Pessoal, então era isso. Eu agradeço muito a todos aqui. Tem uma galera aqui, eu realmente não divulguei essa live porque eu não sabia se ia dar tempo para fazer. Realmente, hoje essa não é a minha atividade principal, é uma forma de doação. Falando em doação, fica aqui. A live soa para mim mais como um propósito. A live soa para mim mais como uma entrega. Então eu acabei não divulgando porque eu achei que eu não ia conseguir. Fui visitar um cliente e aí cheguei aqui em cima da hora, tá? E aí eu preparei esse mix aí de empreendedorismo, falei um pouco no início ali de reclamação, ingratidão. Espero que você coloque isso no bolso, coloca esse padrão no bolso, mentalidade da gratidão, quebra esse protocolo da reclamação, né? E aí falei um pouco de empreendedorismo aí, que eu sei que meu público gosta muito desse tema. Muito obrigado por ter ficado aqui todo esse tempo. Muito obrigado de verdade por ter aqui dedicado um pouco do seu tempo com a minha pessoa, tá bom? Um abraço e até a semana que vem. Fiquem com Deus.